Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. O Festival Rock Ribe promove nesta quinta o debate e os desafios da mulher no mercado musical com cantoras, compositoras, produtoras e jornalistas. O evento acontece no Burburinho Bar, localizado no bairro do Recife, a partir das 5 da tarde. A entrada é gratuita. Nesta quinta vai rolar a Noite Belchiane especial, em homenagem ao dia em que o cantor Belchior comemoraria 73 anos. O evento acontece no Se Inspire Arsenal, localizado na Praça do Arsenal, a partir das 8 da noite. O show fica por conta da Banda dos Corações Selvagens e discotecagem de Roger de Renor. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Olá, pessoal! Aqui quem vos fala é o Velho Mangaba. E eu sou a Zefinha Parideira, meu nego. Olha, eu queria convidar todos vocês para a Quinta do Humor com karaokê no Brasa Jockey. Pois é, a gente quer convidar vocês porque vocês, além de dar altas risadas, vocês vão testar sua voz para ver quem é cantor de verdade. E onde é que fica mesmo, meu velho? No Brasa Jockey, que fica na rua Carlos Gomes 640, no Prado, todas as quintas às 20 horas. Gente, perde não, minha gente. Faz logo as suas reservas, pelo fone 3072-8999. Esperamos vocês por lá. Mas você vai com essa barriga grande? Eu vou. Esse menino não é meu, não. Na sua, olha, lá a gente vai discutir isso aí. Lá a gente vai eu vou pra discutir polícia. É o quê? Neste sábado, 10 da manhã, Simetria. Um programa especial que aborda temas ligados à saúde, ecologia e religiosidade. Música, entrevistas e muita informação para pessoas especiais assim como você. Simetria, sábado, 10 da manhã, aqui na sua Rádio Universitária FM. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro, contabilizam 54 dias do maior crime ambiental em casos de derramamento de óleo já registrado aqui no litoral nordestino. Hoje, também, o óleo chegou na ilha de Itamaracá e, ao longo da semana, passou por Paulista, Recife, Jaboatão. O óleo que começou no litoral sul também passeia agora pelo nosso litoral norte. Isso é só um percentual pequeno ainda do que pode chegar. Só em Pernambuco, segundo dados oficiais do governo do estado, ontem, 985 toneladas de óleo já foram recolhidas das praias pernambucanas. Aqui também, 10 municípios foram afetados no total.
Em nosso estado, tem 30 mil pescadores e pescadoras, de acordo com o censo 2010 do IBGE. Só na região do Cabo de Santo Agostinho, os mais de 500 pessoas associadas à colônia de pescadores estão pelo menos há 4 dias sem trabalhar, em meio ao desespero, em meio a esse drama do que fazer com o óleo que está no mar, que está nas praias, que também está nos mangues. A omissão do governo Bolsonaro também tem afetado a saúde de milhares de voluntários que têm feito o trabalho árduo de limpeza do litoral. Longe de me romantizar a ação dos pescadores, dos voluntários, ativistas, pessoas verdadeiramente cidadãs que têm colocado a saúde em risco, para tentar amenizar esses impactos, esse crime segue sem respostas concretas de quais foram as causas. No entanto, a gente já sabe que a demora em agir do governo federal foi decisiva para que o óleo se espalhasse pelo litoral sem uma contenção efetiva. Esse desastre, esse crime, é um desastre ambiental, mas também é social e precisa ser acompanhado de perto. E é por isso que nessa quinta-feira a gente pergunta qual é o impacto da omissão. Para debater conosco, entender com quem está lidando diretamente com isso, a gente está contando aqui com a presença de Severino Santos, Bio, que é do Conselho Pastoral de Pesca da região Nordeste. Seja bem-vindo, Severino. Bom dia e obrigado pelo convite. Obrigada pela presença também. E aqui conosco está Bruna Albuquerque, advogada ambiental e também ativista à frente do projeto Manifesto Ambiental. Bom dia, Bruna. Obrigada pela presença. Bom dia, obrigada. Também aqui com a gente do projeto Monitora Saúde está a presença da médica, né, Maria Renda Cadorim, e também do cientista social Henrique Espírito Santo, não é isso? Obrigada pela presença, gente. Bom dia, obrigada. Bom dia, a gente que agradece. E aqui conosco também, acompanhando na produção, está a repórter Raíssa Ibrahim, da Marco Zero Conteúdo, que está acompanhando essa crise e, enfim, esse acidente, esse crime, desde o começo, também com informações para a gente. Bom, a gente está ainda sem respostas concretas, né? E já começando a sentir impactos do que havia se falado, sem muita clareza sobre quais são as consequências, né? E eu queria perguntar, primeiro a Bill, o que é que já está sendo sentido de impacto nas comunidades pesqueiras, para as marisqueiras, para as pessoas que dependem do sustento, né? Tiram o sustento do mar, mas não só isso, pessoas que também estão diretamente lidando no mar, com o corpo, e também estão se envolvendo nessa retirada do óleo das praias, seja dos manguezais também. O que é que vocês já estão sentindo desse impacto? Primeiro que assim, a gente costuma dizer que os pescadores são os primeiros impactados, são quem primeiro sente a poluição quando chega. Quando a gente pega as comunidades pesqueiras no litoral sul, né? Hoje o pessoal de São João da Coroa Grande já tem um número grande de pessoas adoecidas, né? Isso já é relatado hoje pelos jornais de grande circulação do estado. O comitê de crise instalado hoje em São José já apresenta uma grande quantidade, grande parte dessas pessoas são pescadores que estavam na labuta, ou seja, na mariscagem ou na triada do óleo. Né? Um outro impacto grande é que o comércio começa a se fechar do produto da pesca artesanal. Né? Já temos alguns relatos de supermercados, de restaurantes que não querem comprar e de pessoas nas feiras se recusando a comprar os produtos, colocando que eles estão contaminados. Né? E até o momento a gente não tem um estudo que de fato garanta qual o grau de contaminação que isso tem. O que a gente tem de concreto é que o óleo está chegando, que tem muita gente doente, ainda tem muito óleo para chegar. E o impacto ainda maior é que esse óleo, ao entrar em contato com a água doce, no caso dos estuários, esse óleo afunda e sedimenta no fundo do rio. E é no fundo do rio onde estão os mariscos, onde tem quantidade de ostra e onde tem o sururu. E aí vários estudos precisam ser feitos, inclusive, para poder dimensionar e saber como lidar isso daqui para frente, né? Maria, você é médica, né? Faz parte também do Grupo Comunitário Saúde, que foi criado especialmente para concentrar informações, promover estudos e orientar as pessoas, além de construir uma base de dados com o que está sendo coletado de informações, também muito especificamente com a questão dos voluntários. O que é que você já tem observado? E o que é que se sabe de concreto sobre os riscos e possíveis consequências agora e também a médio e longo prazo desse óleo, do contato com esse óleo?
Sim, nós do Monitora Saúde, né, Henrique e eu, já temos cerca de 480 relatos de casos de pessoas que entraram em contato com o petróleo e tiveram sintomas. O que se sabe, não só a partir desses casos, mas também de estudos anteriores, de outros derrames de óleos importantes, como o do Golfo do México, como o Prestige da Espanha, é que no primeiro contato com o óleo, tá, sem o EPI, sem o equipamento de proteção individual necessário, você pode ter principalmente sintomas neurológicos, que vão desde uma dor de cabeça, uma náusea, né, um enjoo, um vômito. Você pode ter sintomas respiratórios, que aí vão uma irritação da garganta, até uma pneumonite, que seria uma inflamação do pulmão mesmo. E o principal, que são os problemas cutâneos, né, da pele, onde as pessoas apresentam desde manchinhas vermelhas até, às vezes, bolhas. E como você perguntou, a longo prazo fica difícil responder, pois a gente ainda não tem um estudo concreto desse óleo daqui, para saber de que ele é feito exatamente, se tem algum metal pesado, se ele tem muito enxofre, se ele tem benzeno, porque aí tudo isso já, enfim, abriria um leque para outras possibilidades, até de sintomas futuros mais agressivos. Bruna, do ponto de vista, você também é advogada, né, e com especialidade em questões ambientais, e está envolvida diretamente com os voluntários, os grupos que estão nas praias. O que é que você tem observado já do ponto de vista jurídico também, assim, do que pode ser feito dessas medidas? A gente já sabe, né, tem vários aí documentos que comprovam que o governo federal demorou, inclusive, mais de 40 dias para acionar o Plano de Contingência Nacional, que não está efetivamente sendo implementado. Mas o que é que você já observa, assim, avalia, após 54 dias, né, do óleo começar a aparecer nas praias, mas desse impacto, assim, de medir o que pode ser feito também? Bom, do ponto de vista jurídico, né, existe o Plano Nacional de Contingência, não à toa, né, para que as autoridades estejam, de alguma forma, preparadas para agir de forma ordenada e institucional diante de casos de acidente com óleo, né? O que é que a gente tem verificado? Que, como você falou, 54 dias, existia uma grande omissão. No início, os projetos de ativismo pessoal do Salve Maracaípe estavam falando sobre os incidentes de óleo e as pessoas, as autoridades chegaram a dizer que era fake news e assim, existiu uma resistência muito grande a se tomar uma atitude. Em se reconhecendo o problema, existiu também uma omissão institucional, principalmente da União, que é quem tem prioritariamente o poder, dever legal de agir. Só que quando a gente fala em questões ambientais, jurídicas, as competências elas não são restritivas. Da mesma forma que a União, o governo e o município têm a competência para licenciar e fiscalizar, a União, o governo e o município, eles têm competência para agir em casos de desastres ambientais. A competência e o que o Plano Nacional de Contingência traz é a estruturação de uma coordenação em nível nacional, que esse desastre, pelas proporções, inclusive interestaduais, ele se apresenta a necessidade do acionamento do plano, com a nomeação de uma autoridade nacional, que normalmente essa responsabilidade cai para o Ministério do Meio Ambiente, com coordenação e uma série de mecanismos, inclusive com o uso das melhores técnicas, como a contenção das manchas de óleo em offshore, em alto mar, porque a chegada do óleo nas praias é o pior cenário possível. Então, quando você pega esse pior cenário possível, em virtude da falta de preparo das instituições, de uma forma geral, porque você vê que as instituições elas não estavam preparadas, não existe apoio técnico apto a prestar esse apoio, porque a informação que eu tive, inclusive, é que o governo do Estado chegou a contratar uma iniciativa privada para prestar esse apoio com a instalação de redes de contenção para proteger os estuários. As redes, os voluntários e as pessoas que estão no local dizem que depois das redes tem manchas de óleo. A informação é que as redes rasgam. Foram 2 quilômetros de rede, então você, dentro dessa proporção desse acidente, não se mostra, no mínimo, suficiente.
E aí você vai percebendo que a coisa, eu até cheguei a falar isso, passa o desastre ambiental. A gente começa a entrar em pânico, as pessoas que dependem da subsistência do mar, das comunidades pesqueiras, se colocam ali para resolver a situação, e o voluntariado, e essa coisa de você também estar indo para a linha de frente, coletar esse óleo, acaba se tornando um outro desdobramento de impacto, um outro desdobramento de risco. A gente precisa que isso seja levado de forma institucional e organizada, da forma como está acontecendo hoje em alguns pontos, principalmente pela omissão. Eu gostaria de frisar bastante isso, porque parece ser polêmico essa frase de que a gente não pode romantizar o trabalho dos voluntários, e nós não podemos mesmo, porque isso é muito uma consequência do desespero, da vontade de ajudar, mas nós temos poder-dever legal de agir, constitucional, do Plano Nacional de Contingência, da obrigação. Então, a gente tem que cobrar das autoridades que assumam o controle, principalmente para que as pessoas que não seriam naturalmente afetadas por isso, elas estão se deslocando para serem afetadas. Então, isso se torna um agravamento do impacto em si. Cria-se um novo problema, né? Exatamente. E o Monitora Saúde, Henrique, você também faz parte dele, né, da fundação, tem se organizado voluntariamente também, né, mas diversos profissionais tentado colaborar para não só produzir informação, informar as pessoas, mas, como Maria falou, coletar dados e monitorar essas pessoas que estão aí na ponta, se expondo a esse risco, né, que vai precisar ser, de fato, acompanhado. Qual é esse trabalho que vocês estão fazendo? Que tipo de informações vocês já estão passando para os voluntários? Quem ainda está querendo ajudar de alguma maneira, vocês estão recomendando que vão às praias? Se forem, o que é que pode ser feito? Que orientação vocês estão passando para as pessoas que querem ajudar e para quem já está se voluntariando? Na verdade, o Monitora, ele está considerando uma área pouco vista, pouco observada, pouco atendida. A gente sabe que tem iniciativa de N organizações, governo federal, estadual, voluntários, todos focados com o meio ambiente, focados no meio ambiente, em restaurar e recuperar corais, a praia, mas pouco tem se valorizado, se dado a devida atenção para a saúde desses voluntários que, de forma inocente, estão tendo um contato direto com o petróleo. Então, o Monitora nasceu para se preocupar com a saúde desses voluntários, né, que estão lidando, tendo contato tanto olfativo ou com a pele mesmo, diretamente com essa substância que até ontem não se sabia de onde tinha vindo, até ontem não se sabia exatamente a origem, né? Agora a gente sabe a origem, mas mesmo sem saber a origem, a gente já sabia que o petróleo, a gente não está falando aí de um bronzeador que caiu na praia, a gente está falando de petróleo. Então, a gente está falando de uma substância que pode gerar N doenças aí, além dessas reações adversas, N doenças a curto e médio prazo. A doutora Maria pode falar com muito mais propriedade, mas a gente sabe que, de forma inocente por parte dos voluntários, eles foram atender, socorrer a essa problemática, né? Mas foram meio que boi de piranha, né? O governo se omitiu, essa é uma verdade, o governo se omitiu e a população abraçou a causa de forma inocente, não irresponsável, inocente, irresponsável por parte, sim, do governo, né? Porque o mínimo de informação não foi passado, né? Quando se fala, tem que usar EPIs, gente, tem que usar EPIs, mas não é só isso. Tem gente... O que são EPIs, né? As pessoas nem sabiam. Exatamente. É um EPI que Exato. O que foi falado muito... O que a gente vê lá na praia, né? Quem for lá, você vai ver as pessoas usando luvas, uma máscara simples, que não deveria ser, né? O que foi orientado é que sejam máscaras de carvão ativado. Muitas vezes essas pessoas, além do contato com o petróleo, elas estão se expondo ali a horas embaixo do sol, então também correndo o risco de desidratação, de uma insolação. É necessário também, tem que frisar isso, óculos, e não são óculos de sol feito que a gente vê alguns voluntários, são óculos de proteção fechado, tá?
luvas e botas, sim. E, de acordo também com estudos passados, não adianta, gente. Você pode até usar uma roupa, mas se você entrar em contato com óleo, a roupa ela não vai te proteger. Em todos os estudos feitos a partir de derrames de petróleo, você vai ver que o maior afetado sempre é o voluntário. Tá? A saúde do voluntário e dos pescadores também. Os pescadores, eles entram sempre nesses estudos. E se você mesmo assim quiser ir à praia, sabendo desses possíveis eventos, por favor, se hidrate, tome muita água, se proteja do sol e vá assim, consciente, tá? De que talvez você esteja ajudando, mas gerando um problema pessoal. E lembrando que não era obrigação da população, dos voluntários, saber o que é EPI. Acho que a palavra mais falada em Pernambuco esses dias tem sido os EPIs, né? Então, assim, não era obrigação dos voluntários, dos moradores, pescadores, marisqueiros, saber como lidar com o petróleo. O mínimo não foi feito, houve uma negligência, sim, né? Por parte do governo, por parte das autoridades, não houve uma devida atenção. Como é que a gente está com 54 dias de desastre acontecendo, que não parou, né? E agora começou, há poucos dias, surgir um pouco de informação solta. Não há uma informação oficial nas redes abertas, não há uma informação oficial da Secretaria de Saúde, não há, está tudo solto. O que a gente vê, o que a gente está aqui em Pernambuco e tem visto é que os grupos de voluntários é a maior instituição oficial que está trabalhando com todas as forças e inocências para combater esse desastre e minimizar esse desastre, né? Eu quero pontuar alguns efeitos desse desastre. Como Maria bem colocou, a questão dos EPIs. O que é que não existe? Não existe um protocolo de atuação. Não. Certo? Então, se estava sendo permitida o manuseio por voluntários, qual é o protocolo? Qual é o EPI? Esses materiais estão sendo fornecidos por quem? Porque o que a gente tem visto hoje é que mesmo nos lugares onde a Marinha e o Exército chegam, ontem o Exército estava usando os EPIs doados. Então, qual é o protocolo de atuação, né? Outra coisa também que eu gostaria de pontuar é que existem várias formas de ajudar. O voluntariado ele pode ser para coordenação de base de apoio, segurança alimentar, descontaminação. Você pode ajudar de várias formas, não necessariamente colocando em risco a sua própria saúde. Gostaria também de pontuar a atuação da Prefeitura do Recife, que ainda não chegou nas praias do Recife, mas no sentido de ouvir os ativistas para coordenar, fazendo o cadastro de voluntários para a ajuda, inclusive para evitar que crianças e adolescentes, até por curiosidade, entrem em contato com esse material. Porque o que eu vi em Moro Alto foram crianças fazendo bolinhas de petróleo. Sim. Então, os voluntários eles têm que estar também com essa consciência de impedir que os populares toquem no material, de alguma forma organizar e trazer uma lucidez para esse tipo de operação. Precisa ter algum tipo de gestão, de orientação. O que a gente está fazendo, hoje o Monitora está se propondo, é estabelecer... a gente está tendo informações diretamente dos voluntários, que estão tendo contato direto com o petróleo, e a gente está monitorando a saúde deles. Então, é através desses voluntários que a gente está construindo uma base de dados. O Monitora eu chamar de comunidade científica, pesquisadores, biólogo, oceanógrafo, médico, assistente social, trabalhando na coleta de dados para entender quais são os impactos que estão causando e vão causar ainda mais, a gente sabe, tanto na saúde dos voluntários, que é o nosso maior foco hoje, mas também no socioeconômico das regiões afetadas e no meio ambiente. Então, a gente tem 3 braços, mas o nosso maior braço hoje, que é o mais urgente, é a saúde dos voluntários. Dos voluntários. Eu acho que se responde, inclusive, a pergunta de Adriana Santana, que estava justamente perguntando aqui, assistindo a gente no Facebook, qual é o procedimento adequado para quem quer ajudar, né? Acho que Bruno respondeu, também Henrique respondeu, mas eu queria perguntar, Severino, também, com relação a essa questão de orientação, né? Tem os voluntários que estão se colocando para fazer esse trabalho, mas tem os pescadores que muitas vezes não têm a opção, que vivem do mar, que estão nesse contato. Que tipo de orientação tem chegado para as associações de pescadores? Ontem, a Comissão Pastoral de Pescadores recebeu Dom Fernando Saburi, do arcebispo, né, de Olinda e Recife, para fazer uma visita à colônia de pescadores lá em Gaibu. E o que é que foi visto? Que tipo de orientação vocês estão recebendo das prefeituras, do governo do estado? Como é que está a situação também para vocês?
Na verdade, a orientação maior que está vindo é dos grupos que estão articulados a partir de Alagoas, né? É o pessoal da APA Costa dos Corais, que vinha monitorando desde quando o óleo começou a voltar para o norte, né? O óleo passou aqui no início de setembro com direção ao sul, chegou na Bahia e começou a voltar. Quando ele chegou de volta na Foz de São Francisco, que o pessoal da APA começou a monitorar a chegada dele, começou a dizer a cada 24 horas, 18 horas, eles chegam numa praia diferente, num município diferente. Então a gente começou a passar essas informações para os municípios, né, para as prefeituras, para os pescadores, para eles observarem o que estava chegando. A outra coisa que é muito difícil é assim, se o Estado sabia que a cada 18, 20 horas, 24 horas o óleo estava chegando numa praia diferente, por que não se monitorou e não se montou equipe necessária nessas praias com antecedência para atender isso? Aí acaba com que quando o óleo chega que está na praia, quem está perto se assusta. E quando se assusta, chama outros, os outros vão para lá e cai em cima. E até mesmo quando os voluntários que estão mais organizados, que sabem disso, quando chega lá o pessoal já está dentro do óleo. Já está todo mundo sujo, misturado. Um dos problemas maiores não é só a questão da contaminação, contato direto no óleo que está lá. Mas até para tirar o óleo, o pessoal está usando óleo diesel. Né? A gente chega nas comunidades, o pessoal está lá tirando com óleo diesel. Uma outra questão que a gente viu ontem é o Exército se coloca que ele agora que vai limpar. Né? Mas ele vai limpar naquela área onde a mídia está chegando, porque está chegando óleo de uma hora para outra, eles estão chegando lá. No entanto, ontem que a gente viu no estuário do Rio Maçangana, o óleo que chegou no mangue, quem é que está lá tirando? São os pescadores das comunidades que não têm informação, que estão distantes do centro urbano, né? São essas pessoas que estão lá dentro. Quando a gente vai mais adiante nessa discussão, assim, as informações das prefeituras chegam e ficam muito centralizadas. Semana passada a gente estava fazendo uma reunião do Conselho da Resex Acau Goiânia, né? E essa informação que a gente queria, assim, que chegasse as informações de imediato para os pescadores, para as comunidades que estão lá na ponta. E aí o representante da prefeitura vai dizer assim, a CPRH mandou todo o protocolo para a gente. E está onde esse protocolo? A gente disseminou nas redes sociais, para quem vê. Né? Se a prefeitura, segundo o governo, é quem está mais na ponta, e a prefeitura não faz chegar essa informação de imediato na comunidade, fica difícil de quem está distante, de quem está como voluntário numa outra comunidade chegar e dar essa informação. Né? E assim, a informação chegada pelos municípios são pouquíssimas. Né? E assim, a gente tem municípios aqui, tipo Barreiros, a gente tem todo um monitor assim, como é que o óleo chegou em São José, passou em Vazia do Una, pulou para Tamandaré e não chegou na Praia do Porto, em Barreiros. Né? Um absurdo, assim, como é que o município que está ali, que tem uma das praias mais bonitas hoje ainda do estado, e assim, não fez monitoramento da sua praia. Né? E acabou com que quem estava lá coletando óleo de início eram pescadores e eram os pessoas que moram perto da praia. E na maior parte das vezes sem ter a informação correta para poder estar no meio daquilo lá. E essa informação nem chega para fazer esse monitoramento, para a gente ter, de fato, as informações de onde chegou, né? Vai ser muito difícil conseguir medir, por exemplo, o óleo que chegou no mangue e está lá depositado. A gente não tem como dizer quanto tem. Sabe que tem muito. São várias questões. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com o debate. Volta para, inclusive, falar sobre essa falta de informação, que é um dos grandes problemas aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9h, Igor de Carvalho. Se não houver saudade, diversidade. E se não há diversão, há diversidade. 10h, Saudoso Taiguara, incluindo gravações inéditas. Eu desisto, não existe essa manhã que eu perseguia.
Quiero ser el espacio entre tu piel y tu ropa, ser la fruta que tragas mojada. E às 11 horas, Francisca Valenzuela. Tienes y tocas. Quiero ser como el agua con la que llenas la tina y ser el frío que te eriza y pone piel de gallina. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30 na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Você sabia que a amamentação também traz benefícios para a mãe? A mulher que amamenta tem menos chances de ter doenças como câncer de mama e de ovário, diabetes tipo 2 e depressão pós-parto. A amamentação também ajuda o útero a se recuperar da gestação e do parto. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Programa Fora da Curva, agora valendo, está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. E hoje nós perguntamos, após 54 dias do crime ambiental, do derramamento de óleo nas praias do Nordeste, qual é o impacto da omissão do governo federal, dos entes federativos que deveriam estar agindo para organizar essa resposta e evitar que chegasse nas nossas praias. A gente está conversando aqui com Severino, da Comissão Pastoral de Pescadores, Bruna Albuquerque, do Manifesto Ambiental, com Maria Renda e Henrique Espírito Santo, do Manifesto Ambiental, os dois. Monitora Saúde, desculpa. Tudo. São diversos nomes para a gente lembrar aqui hoje, mas vai passar os contatos de todo mundo. E a gente está discutindo sobre os diversos faces do impacto, seja para os voluntários, para a saúde de quem está se disponibilizando a ajudar a retirar o óleo das praias, mesmo sem uma orientação, e também para pescadores, pescadoras, toda uma comunidade que é gigante de pessoas que dependem do mar. E tem um outro aspecto, né, que tem sido falado da questão do Plano Nacional de Contingenciamento, que não está sendo implementado, e a gente conversou com Leandra Gonçalves, pesquisadora do Instituto Oceanográfico da USP de São Paulo, e ela também é cofundadora da Liga de Mulheres pelos Oceanos, sobre essa questão da falta de governança do governo federal, e explicando também o que é que poderia ter sido feito e o que é que ainda pode ser feito. Vamos ouvi-la. O Plano Nacional de Contingência para Grandes Vazamentos de Óleo e Gás é um decreto federal de 2013. E esse decreto, na verdade, ele é uma carta de intenções, mas ele determina exatamente quais são as instituições, quais são os grupos e os comitês que devem ser ativados e que devem trabalhar e quais são as suas funções em caso de um grande vazamento. O governo federal demorou dias, só no dia 14 de outubro é que ele diz ter ativado o grupo de avaliação e acompanhamento, que é um dos comitês. Porém, se a gente for analisar isso legalmente, esses grupos, comitês, todos haviam sido revogados por um decreto do presidente Bolsonaro no início do ano que revogou os comitês, grupos e demais colegiados. Então, acaba que ficou uma confusão. Como você ativa um PNC que foi esvaziado pelo decreto de revogação dos conselhos, comitês e grupos e afins, né? Então, faltou também esclarecer esse ponto. Se minimamente o PNC, que não é suficiente, tivesse sido colocado em prática,
Hoje, a gente teria, por parte do governo federal, pelo menos uma articulação mais coordenada das entidades que atuam no Nordeste, dos entes federativos, das organizações da sociedade civil. Porque hoje o que a gente vê é um extremo senso de comunidade e de pertencimento por parte de entidades locais, voluntários, pescadores, comunidades tradicionais que estão lá na ponta cuidando do nosso litoral. O não cumprimento do Plano Nacional de Contingência só demonstra mais uma vez o quanto o Brasil está frágil perante as instituições que cuidam da questão ambiental no Brasil. Só mostra a nossa fragilidade, a vulnerabilidade e como uma entidade federal que cuida do meio ambiente, no caso o Ministério do Meio Ambiente, tem falhado em cumprir a sua principal função, que é cuidar do meio ambiente no Brasil. A gente acabou de ouvir Leandra Gonçalves, ela é pesquisadora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, a USP, e ela também é cofundadora da Liga de Mulheres pelos Oceanos. Ela explica, né, um pouco, inclusive traz um histórico do plano que não está sendo implementado devidamente, e por isso a gente está nessa situação hoje de falta de informação, de voluntários com as boas intenções e a ingenuidade, a falta de informação, de fato, né, que não tinha essa obrigação de saber, querendo ajudar, mas sem saber. Mas ontem, né, os estados e prefeituras têm feito um esforço. O Pernambuco está com um comitê de crise que tem repassado algumas informações, inclusive para a imprensa. E ontem o governador Paulo Câmara divulgou um edital de 2,5 milhões de reais para pesquisas sobre toxicidade do óleo encontrado no litoral. Ontem também o Salve Maracaípe tem feito, né, tem defendido a criação de um fundo de apoio a pesquisas para apontar quais são os impactos, como tentar recuperar, né, se é que é possível recuperar o meio ambiente afetado, se é possível recuperar os ecossistemas que vão ser afetados por essa questão. Mas eu queria perguntar a vocês, isso é suficiente? 2,5 milhões de reais é suficiente na questão dos estudos com relação à saúde, dos estudos com relação ao meio ambiente? O que mais precisa ser feito e o que pode ser feito? A princípio, eu não consigo pensar num valor assim que se possa estipular, mas o que se sabe é que realmente nós teremos muitos danos, não só ambientais, mas também a partir do que foi visto em desastres passados. Daqui para frente, a tendência é que surjam problemas psicológicos do tipo ansiedade, estresse pós-traumático, até alcoolismo, abuso de algumas substâncias. Tudo isso proveniente, às vezes, do desemprego que pode gerar, dos danos à saúde, que uma pessoa que possivelmente pode parar, perder o emprego porque, enfim, entrou em contato e adoeceu. E isso aí a gente não tem como calcular. Bom, saúde de ninguém, eu coloco em número, não. Tem a questão da saúde e os impactos, eles versam em vários eixos, né? Existem os impactos sociais, os psicossociais, os econômicos, os ambientais. Agora, esse edital, ele vai ser, pelo que eu vi, vai ser publicado na sexta-feira. Eles fizeram um informe ontem para a imprensa. E esses estudos e tudo isso que está se propondo faz parte de um trabalho de diagnóstico. Você não pode mensurar o que vai ser necessário ou quanto vai ser necessário. Eu acredito, eu ainda não li o edital ainda não está publicado, mas nós precisamos mensurar, avaliar a extensão dos impactos nesses eixos que eu já tinha falado antes dos danos ambientais, para que a gente possa pensar em um plano de recuperação de área degradada e de mitigação de impactos negativos. Esses dados e essa mensuração do grau e do alcance é uma informação que agora é muito prematuro para tentar minimamente especular a respeito disso. Uhum. Mas vocês acreditam que um recurso desse tamanho é iniciativa do governo do Estado, assim,
ela dá conta do volume do trabalho que vai ser precisado. Eu acho que é um cálculo. É um cálculo. Eu não sei qual foi a base para ser feito, para chegar a esse número, né? Mas a gente está falando de um desastre ambiental. A gente não pode minimizar e romantizar e dizer, chegou óleo na nossa costa. Não, a gente está diante de um desastre, talvez um dos maiores que o Brasil já viveu, um desastre ambiental. Se foi criminoso ou não, há um desastre nas nossas praias. Então, a gente nunca viveu isso. É novo para todo mundo, para o governo federal, estadual, para todo mundo. Não quero eximir ninguém aqui das obrigações, das responsabilidades, mas mediante essa novidade ruim que é esse desastre, eu acho que calcular... Eu acho até romântico dar esse cálculo aí, entendeu? Porque eu não sei qual foi a base de cálculo. Porque quando a gente fala dentro do Monitora sobre a saúde dos voluntários, saúde dos moradores e a saúde dos pescadores, marisqueiros, a gente está muito preocupado porque não é só os efeitos, sintomas, reações que eles estão tendo hoje. A gente está falando de possíveis doenças, sim. A gente não pode dizer, olha, você passa uma pomada na sua queimadura e vai ficar tudo bem daqui a 2 semanas. Exato. Não, a gente está com casos de pessoas que sofreram desmaios com longa duração, com 10 minutos, por exemplo. A gente tem pessoas internadas em hospitais que já está 2 dias internadas. Então, se para o governo isso é simples, uma queimadura, uma internação, para a gente não é. Isso é preocupante. Então, a gente, com base... na história de outros derramamentos em outros países, a gente está mensurando acompanhar por os próximos 6 meses, no mínimo, até 5 anos. A gente está fazendo isso de forma gratuita, voluntária, médico, biólogo, oceanógrafo, pesquisador, entendeu? Então, assim, não tem como mensurar, dizer que esse valor aí vai fechar a conta e vai ficar tudo ok. A gente, no nosso caso do Monitora, a gente está falando da saúde, entendeu? Que a gente não tem como prever se vai ser só um problema respiratório ou se essa pessoa pode adquirir um câncer. Entendeu? Então, assim, eu gosto desse espaço aqui que a gente pode ser aberto e não romântico e nem tão polido, entendeu? Para poder disfarçar. Há um risco que não foi falado para ninguém. A gente não está falando de bronzeador na piscina. A gente está falando de petróleo. Uma substância que pode, inclusive, gerar câncer a médio e longo prazo. E uma outra coisa que, assim, o estado de Pernambuco não está numa ilha isolada, né? Assim, qual é a ação que o estado de Pernambuco vai fazer? Qual é a ação que o estado de Alagoas, de Sergipe, os que já estão mais atingidos, os que ainda estão sendo atingidos agora, como a Paraíba, o Ceará. O Ceará começou a chegar há 4 dias atrás. Como é que esses estados vão estar se articulando entre si para dar conta dessas nações, dessas questões? Assim, lançar um edital é interessante. É interessante para ações futuras. Tá? Mas hoje, no imediato, na questão de curto prazo, o que é que de fato que o Estado vai fazer para minimizar o que já está acontecendo hoje? Na questão da saúde, assim, apesar da gente ter um aparato de hospitais de renome na questão de doença de pele aqui no Estado, mas esses hospitais estão preparados para receber uma demanda do jeito que está. Né? Eu estava vendo aqui agora, em São José já são 25 pessoas com problemas. Tá? E São José é o primeiro município do estado que está apresentando isso. O restante vai vir, e olha que em São José o número de crianças na coleta era pouco. E aí quando você vai para os outros municípios, que o número de crianças era bem maior, como é que as unidades de saúde da família na comunidade, que está lá na base, vai dar esse primeiro atendimento e saber identificar que a doença que o fulano antes não tinha, questão respiratória, né, que a gente não falou ainda, que o fulano não tinha antes, problema respiratório, vai passar a ter, como é que vai estar relacionado com o incidente que teve agora? E como que vai ser o tratamento disso daí para frente? Isso é uma problemática grande que a gente precisa tratar e tratar diretamente na base com esses médicos que estão lá na unidade de saúde. Isso que acho que dialoga com a questão que o Rodrigo Lima também enviou, que é, Severino, perguntar, e fundos de pesquisa são importantes, né? Mas como é que pode se mensurar o quanto as comunidades pesqueiras, tradicionais pesqueiras, não em valores, né? Mas desse impacto que vai acontecer. E aí eu queria emendar, né, perguntando a Maria também, você estava aqui querendo comentar, né? Mas quem é que tem que responder, assim? São os municípios? Eles podem prestar esse atendimento? Existe algum tipo, na saúde, né? Existe algum preparo, uma resposta para responder a esses casos? Não. O que a gente tem de mais próximo seria
o protocolo de saúde do trabalhador, né? Se você for ver a exposição ao hidrocarboneto ou ao benzeno, dependendo do que os estudos mostrarem. Mas o que nos foi passado, né, aos médicos é que nós atendêssemos e que fosse feita a notificação compulsória. O que é isso? É o preenchimento de uma ficha do SINAM, onde você vai comunicar ao Estado que ali aquela pessoa entrou em contato com esse componente com petróleo e ela teve sintomas. Infelizmente, isso não está ocorrendo. Eu estou recebendo inúmeras pessoas que disseram que já foram em UPAs, já foram em postos de saúde, que já relataram que tiveram o contato junto com os sintomas que não tinham antes e que não está sendo feita essa notificação. Da parte do corpo médico, além das orientações, óbvio, de pedir que, por favor, não entre em contato, eu também peço diretamente que quem atender esses pacientes, tá? Quem for médico e atender um paciente que tenha sintoma, que tenha relatado, por favor, preencha a ficha, porque é a forma que a gente tem de documentar e até de chamar o Ministério da Saúde para chamar a atenção deles para esse ponto. Uhum. Severino, eu queria acrescentar a questão de como é que vocês estão buscando mensurar, contabilizar quais são as comunidades que estão afetadas, mas também para os pescadores existe a questão do defeso, né? Que é justamente o auxílio que é dado no período que a pesca é proibida. Foi anunciado de que o governo federal anunciou que o defeso seria adiantado para essas pessoas, mas como é que fica essa situação? Primeiro que assim, a gente não tem no momento como mensurar qual é o prejuízo econômico dessas comunidades, porque a gente ainda não parou ainda para sentar com eles e ver qual é o prejuízo que se tem. Uma outra coisa, assim, quando o governo diz assim, a gente vai adiantar o defeso. O defeso é por espécie. Aqui no estado, a gente só tem o defeso da lagosta. E aí a pergunta é, só o pescador de lagosta que vai receber o defeso? Que vai ter uma antecipação? E ainda pergunta ainda mais, o defeso da lagosta já começa em dezembro. Aí eu antecipo ele para novembro. Isso resolve o paliativo do mês de outubro e de setembro? Né? E as pessoas que não são pescadores de lagosta, como é que elas vão se habilitar para receber esse seguro? Como é que vai ser? Considerando que a gente aqui no estado, a gente tem uma média de 500 e poucos pescadores que são pescadores de lagosta, que recebiam habitualmente o seguro da lagosta todos os anos, mas que desde o ano passado estão sem receber. Estão com esse processo rolando no Ministério da Economia, né? no INSS, desde dezembro que deram entrada e até agora não saiu nada. Então, assim, uma questão que é emergente vai passar pelo mesmo processo burocrático? Será que assim, eu vou esperar chegar o próximo ano para poder receber uma coisa que eu fui prejudicado hoje? Uhum. Né? Assim, as ações do governo elas são bem intencionadas de alguma forma, porém o processo burocrático e a forma como o governo está trazendo também de uma forma de desmobilizar, principalmente a comunidade pesqueira na hora de cobrar os direitos, é essa, de jogar essa questão do seguro como uma resolução para a questão econômica nesse período de crise. Uhum. Não só a econômica, mas também dos outros impactos, né? Uma questão que a gente está falando todo o programa dos possíveis impactos, né? Da falta de informação, precisa haver estudo, precisa haver monitoramento, precisa haver continuidade dessa observação do meio ambiente, dos trabalhadores, dos voluntários, a médio e longo prazo. Mas queria saber como é que está se analisando quando é seguro consumir os peixes, como é seguro consumir frutos do mar, quando vai ser seguro, existe algum tipo de orientação dada, tem sido feito testagens dos mares, das praias, dos locais, vocês têm informação? A gente está tendo, hoje? O Monitora está tendo a parte do meio ambiente, né? A gente está fazendo coletas desse material que está nas praias, em todas as praias que foram atingidas aqui da costa pernambucana. Então, tem pesquisa sendo feita, tem coleta sendo feita, análise sendo enviada amostra sendo enviada para análise. Então, o Monitora, enquanto está cuidando da saúde dos voluntários, e a gente também está pensando no impacto que causou também ao meio ambiente. Então, a gente está tentando, de forma voluntária, medir, né? Eu não sei se seria muito romântico pensar nisso, mas medir o mínimo de impacto, que a gente já sabe que esse mínimo já é muito, né? Está causando e vai causar às nossas praias, aos pescadores, marisqueiros.
e voluntários e moradores, né? Então, o Monitora é essa comunidade de pesquisadores e cientistas que está de back, né? Pensando, analisando, criticando, para poder ter dados não tão rápidos, mas que mais na frente esses dados possam, em outra oportunidade, a gente possa trazer números aqui de quantidade e um cronograma, entendeu, de ação mais assertiva. Bruna, vocês têm uma referência? Veja, o pessoal de oceanografia da Universidade Federal, a informação é que eles estariam hoje nas praias, mas a gente só pode falar em um diagnóstico, em um monitoramento, quando a gente tiver. Empiricamente, nós sabemos o grau de toxicidade desse material, mas enquanto a gente não tiver as análises dos componentes químicos desse material e qual o impacto que ele tem, tanto na fauna, quanto na flora marinha, quanto na saúde humana, nós não podemos... Não é seguro. Não se pode dizer se é seguro ou quanto não é seguro enquanto a gente não tiver essa mensuração, esse diagnóstico e esse monitoramento contínuo, né? Se a gente está falando aí desse grau de toxicidade, por quantos anos isso vai perdurar? Quais serão os impactos, né? É preciso que a gente tenha dados para que a gente possa se articular e para que a gente possa trabalhar encarar de forma profissional, para que a gente, com base nesses dados, possa ter um plano de ação. Enquanto isso, né, a gente está conversando, a pergunta do Rodrigo Lima, eu acho que responde, né? Ele pergunta por quanto tempo esse material pode estar presente no ambiente contaminando espécies. Não sabe, né? Não se tem essa informação. Porque a entrada no ecossistema, ela é muito... Ele entra... Qualquer elemento que você coloca no ecossistema, principalmente com esse grau de toxicidade, você tem um potencial aí contaminante que pode se estender por 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. E está se observando muito o petróleo que está se vendo na praia, né? Mas tem também aquela camada fina de óleo que fica na água, não vai para a areia. Tem também esse petróleo que vai escorrer no ralo do banheiro desse voluntário que tomou banho e está tirando aquele óleo do corpo, no quintal, no jardim da casa dele, através dos peixes, mariscos. Então, a gente está focando muito no petróleo que está na areia, mas esse petróleo ele não vai ficar só ali. Ele está indo para a casa dos voluntários, dos pescadores, todo mundo que está tendo um nível. Então, o petróleo não é só aquilo, aquela mancha preta, aquela massa preta que está na areia, né? Ela está em diversas, está em partículas, entendeu? Então, em outras áreas também é muito complexo, entendeu? E seria muito inocente só avaliar o efeito daquela massa na areia. Do que a gente está vendo, né? Do que está se vendo. Ainda tem a questão que, assim, ele ao contato com a água mais fria, ele fica duro, vira uma pedra e fica lá. A pedra do piche, que o pessoal conhece muito, dura mais de 50, 100 anos ali também, dentro. Com o calor, né, ele volatiza mais e aí no que ele volatiza as pessoas respiram mais aquela substância. Então, principalmente crianças que são menores, elas respiram mais próximas do solo, elas terminam sendo mais afetadas ainda do que a gente. Isso, mais uma vez, para reforçar, né, que evitar deixar crianças nos locais em que os voluntários estão atuando. O ideal, eu peço, seriam crianças e gestantes, tá? Que também a gente já viu que tem um risco a gestante que se expõe a esse produto, seja no contato direto ou até no inalatório. O ideal, como a Bruna fala, na verdade, é que a gente consiga ter uma resposta institucional dos entes que têm preparo, né? Que teriam a estrutura e os recursos para dar conta disso. A gente já está indo para o final do programa e eu queria, enfim, reforçar essas orientações que vocês têm dito, e eu queria pedir rapidamente a cada um o que é que está sendo feito, né? A questão para os pescadores dessa contaminação, a ideia é não criar pânico, né? A gente está com pessoas aqui, médicos, cientistas, que estão se disponibilizando para fazer estudos, para que a gente também não comprometa o sustento de onde se tira a vida milhares de pessoas, só aqui em Pernambuco, né? No Nordeste são muito mais pessoas pescadoras, e isso precisa ser observado. Então, o que é que pode ser feito agora e onde você recomenda que a gente busque informações sobre a condição e situação das comunidades pesqueiras, Severino? Bom, a gente está articulando para a próxima semana, dia 31, um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado para discutir essas situações da pesca, né? Dos pescadores, a situação da pesca que vai acontecer dia 31 à tarde
no IPA. Uma outra questão que a gente já vem discutindo há algum tempo, a questão da saúde ocupacional dos pescadores, a nível de Brasil. E a gente tem um grupo que está bem articulado aqui no Estado, que agora está trazendo que assim, a gente não se preocupou na discussão de 2, 3 anos atrás, quando começou a discutir a saúde ocupacional, com essa questão desse risco, desses incidentes que podem acontecer. E aí o pessoal vai estar se articulando também a partir da próxima semana, e a gente também convida os médicos aqui presentes para estar junto com a gente, para estar discutindo isso. A gente está tentando ver se o doutor Paulo Pena, que é lá de Salvador, que ajudou nessa discussão durante esses últimos 2, 3 anos, para ver que ele manda mais algum material mais substancial do que isso tem a ver com a saúde dos pescadores. E esse a gente está tentando dar mais informação para que as colônias que estão mais na ponta consigam passar com mais brevidade essas informações para os pescadores, para as comunidades que chegarem procurando. Mas obrigado, Severino. Henrique? O Monitora ele depende essencialmente da coleta de dados. Então, a gente vai coletar dados dos comércios, restaurantes, bares, para entender os efeitos na economia local, dos moradores. Vai coletar também, como já está fazendo a coleta do meio ambiente, das amostras, e a gente tem feito a coleta dos voluntários, né, para poder metrificar tudo isso. Então, é através do link que a gente está compartilhando nos grupos de voluntários. A gente tem compartilhado um link, né? Tem pessoas querendo saber se é o Ministério da Saúde, se não é um grupo de voluntários que está se dispondo a catalogar todos esses dados, contatos, para poder metrificar e acompanhar a saúde do meio ambiente, a saúde econômica e a saúde do voluntário. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é uma coleta de dados para poder usar esse banco de dados para que sirva para que outras organizações e as secretarias possam metrificar e saber até como lidar com esse problema. Responder, exatamente. Né? Massa. Maria, tem alguma última recomendação breve para os ouvintes, além de procurar se proteger e evitar crianças e gestantes? Não. Agradeço bastante aos voluntários, mas esse não é o trabalho de vocês, pessoal. Por favor, vamos deixar realmente o governo tomar a frente agora. Bruna? Tenho algumas coisas para dizer. Diga lá os recados. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente pensar o quanto que economia e meio ambiente estão interligados, para a gente repensar. O petróleo faz mal no óleo? O petróleo, onde é que está o petróleo na sua vida? Está no seu shampoo, está na sua roupa, está na sua pasta de dente. A gente precisa fazer a transição para um sistema em que a gente dependa tanto do petróleo. O petróleo faz mal todos os dias. Sábado, nós estamos fazendo um ato em protesto, principalmente pela omissão institucional. Dia 26, sábado, concentração às 14 horas na Alep. Vamos se articular para cobrar de quem tem a obrigação de agir. Certo? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente repensar o quanto que sistematicamente a gente está doente, né? E repensar nosso modo de vida também e pressionar os entes que deveriam responder a isso. O programa vai ficando por aqui. Foi bem corrido, mas eu acho que tem muita informação para a gente buscar e várias indicações aqui de quem procurar para ter as informações de referência, de fato, que a gente pode confiar. Queria agradecer muito ao Severino, a Maria, a Henrique, a Bruna também. A gente vai disponibilizar os contatos de todo mundo nas redes sociais das organismos que estão aqui presentes. E esse programa foi produzido por Raíssa Brahim, por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Carol Torpe e Larissa Silva estiveram nas redes sociais e os trabalhos técnicos hoje foram de Chico Rocha. O Fora da Curva vai ficando por aqui, volta amanhã e acompanha a gente pelas redes sociais. Até mais. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.